Shalom, meus amigos, bom dia. E o centro da palavra hoje, o tema principal é aquelas pessoas que buscam seu próprio interesse e não aquilo que é de Jesus. Esse texto vai estar aqui em Filipenses 2, versículo 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Eu vou dar o contexto. Paulo está falando para a igreja de Filipe e ele está falando sobre Timóteo, falando as qualidades de Timóteo para a igreja de Filipe, que ele quer mandar Timóteo lá para visitar eles. Ele diz assim no verso 19 do capítulo 2 de Filipenses: espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Gente, como o conhecimento do Senhor nos liberta, né? Que maravilha! Em tempos em que você pode estar até numa liderança de uma igreja e fazer muitas coisas para o Senhor, se você passa suas lutas internas, às vezes numa crise de depressão, você continua sentando sozinho, porque como que pode, né? Eu não entendo isso. Como que as pessoas, isso eu vi com os meus próprios olhos. Eu posso ter os meus problemas, mas eu não sou membro da igreja tal que eu visito, que às vezes eu visito. Mas tem uma pessoa lá da liderança que passou assim uma depressão muito séria. E essa pessoa, quando ela conseguia juntar as forças e chegar na igreja, ela sentava sozinha. Eu sento sozinha, mas ela sentava sozinha, sendo da liderança. Quando eu falo liderança, pastora, tá? Pastora de adolescentes. Então, eu achava aquilo, eu como uma pessoa assim, meio que já polêmica, eu sei lá, eu senti que o Senhor queria que eu sentasse perto dela, mas eu me acovardei. Eu vou falar a verdade, eu me acovardei, que eu não queria, sabe, sei lá, me causar mais dor para mim mesma. Mas enfim, eu achei um absurdo. Muitas vezes que eu vi aquela irmã no final do ano passado, ali em dezembro, sentando sozinha na igreja, mas ela estava na igreja, ela estava se esforçando, depois de meses que ela ficou confinada dentro de casa. Então, quando eu vejo o Rabino Paulo falando sobre iras, invejas, falatórios dentro da igreja, fofocas, né? Dissensões, eu vejo como que ele lutava contra coisas que a gente vive tanto hoje na igreja. E aí eu tô lendo aqui Filipenses e ele falando, eu vou mandar Timóteo para vocês como a melhor pessoa, porque ele é como eu, ele se preocupa com vocês como eu me preocupo, ele é a única pessoa que sente as dores que eu sinto por vocês, porque todo mundo busca o seu próprio interesse, e é isso, cada um busca o seu próprio interesse. Gente, quando vocês estão vendo esses escândalos sendo expostos, e é assim, essas igrejas, sabe, eu não vou falar igreja do Senhor, esses líderes, eles só buscavam os interesses deles, por isso que Deus está expondo tudo, porque tem muita gente que respeita tanto o nome desses homens que você não pode falar nada. Então tem que vir, por exemplo, a justiça da terra, para questionar a conduta desses homens, porque dentro da igreja ninguém pode tocar neles, porque tantos respeitam o seu nome tem muita fama. Então, quando você passa seus problemas, quem é aquele que te liga, quem é aquele que vai te buscar?
Esses pastores não buscam ovelhas, esses pastores não estão nem aí. E esses irmãos também não estão nem aí. Essa é a verdade. Você passa seus problemas sozinho. Muitas vezes você vai até na igreja, você é membro, você entra lá, dá seu dízimo, mas está passando seus problemas, meu amigo, sozinho. Você não tem uma pessoa que você possa abrir, chorar, ligar, conversar. É ou não é? Você está achando que eu estou falando de mim sozinha? Rapaz, isso acontece demais, E aí eu fui ler 2 Crônicas 34, falando sobre Josias, quando ele consertou o templo, como é que ele fez, como que esse dinheiro foi entregue na mão dos que estavam reparando a casa, não havia desconfiança, essas pessoas eram de confiança absoluta, e Josias estava ali reparando o templo, mas antes de reparar o templo, ele derribou todos os altares dos lugares altos, tá? Ele fez bem diferente do que outros reis antes dele, que faziam uma coisa meia boca, paravam o culto a Baal, mas não tiraram os altares altos dos montes altos, dos lugares altos. Mas Josias não. Ele fez a limpeza dos lugares altos, da terra inteira, tudo que era idolatria, ele tirou. E aí ele chegou no templo, agora vamos reformar o templo. E aí tinha que ter dinheiro para pagar o material, para pagar o salário dos trabalhadores. E aí deram esse dinheiro na mão de pessoas de confiança. Nesse processo, acharam um livro da lei, levaram ao rei. E o rei pegou e pediu que os sacerdotes intercedessem por ele e por todo o povo da terra, porque a ira do Senhor, de acordo com o livro da lei, tinha se acendido muito contra Jerusalém, contra Israel. Então, quando esse livro da lei chega, aí que a mudança é consolidada. Em outras palavras, você pode ir na igreja, você pode sofrer o abandono e a negligência de irmãos de liderança e continuar caminhando na igreja sob o cajado de pessoas que só buscam o seu próprio interesse, pessoas que só buscam sua própria prosperidade e não a sua. Inclusive, se você tiver uma prosperidade na vida, eles querem te matar, eles têm tanta inveja de você, sabe? Olha, gente, pode tirar o dinheiro, pode me roubar o dinheiro que você quiser, pode, entendeu? Me roubar o que você quiser, minha reputação, meu nome, o que você quiser, tudo que é dessa terra que possa ser consumido. Você não vai roubar é a fé. Por quê? Porque você tem que ter conhecimento da palavra. Você tem que ter conhecimento da palavra. É isso que te mantém de pé. É você saber aonde que isso vai dar. Aqueles que lutam contra você, qual é o fim deles? Aqueles que te roubam, qual é o fim deles? O fim deles não é bom. O fim deles não é de sucesso. A sepultura não louva o nome do Senhor. O Senhor não vai ter louvor daquele que desce a sepultura. Então, se essas pessoas buscam o próprio interesse delas e vão até a sepultura porque esse é o fim deles, você continua de pé buscando ao Senhor, porque o Senhor vai glorificar o nome dele na terra através da sua vida. O Senhor vai glorificar, o reino do Senhor vai chegar na terra através da sua vida de uma forma ou de outra. Não há como impedir aquele que busca o Senhor na madrugada, que faz jejum, que ora, que lê a palavra. Ele é completamente independente de templo em Jerusalém, de templo em Shiló, de templo em qualquer lugar, de tenda da congregação em Shiló. O Senhor destrói qualquer templo físico para levantar uma nação de adoradores e verdadeiros de adoradores fiéis. E nisso a placa da sua igreja pode cair no chão, a placa da denominação que você tanto confia, que tinha tanta reputação e agora está sendo questionada. E se eles não se converterem, vai ficar no chão e no pó, porque o próprio templo de Jerusalém foi reduzido a pó.
E hoje existe uma parede que as pessoas olham para essa parede, é o que mais se aproxima do que esse templo foi. E nem foi já Davi, nem Salomão. Isso foi parede de Herodes. Aquele muro das lamentações em Jerusalém não é o templo original e nem é o segundo templo. Aquilo foi uma extensão que Herodes construiu. Saiba isso, que eu fiquei chocada o dia que eu ouvi isso da boca de uma mulher de Israel, que eu fiquei alguns dias na casa dela, que algumas vezes eu a visitei em feriados judaicos. Ela me abriu os olhos para isso, eu não sabia. Querido, tudo que é do homem pode ser destruído. O que não é destruído é a palavra, é o conhecimento do Senhor. Ele deixou a palavra, ele deixa os profetas, ele envia os profetas. Se você não conhecer a palavra, você vai ficar sentado sozinho com depressão na igreja. Se você não conhecer a palavra, você vai passar pelo seu divórcio, pela negligência e abandono, pela orfandade dos seus filhos, sozinha na igreja. Se você não conhecer a palavra, você vai passar tudo que é problema sozinha na igreja. Mas o Senhor vai destruir tudo isso. Todas essas pessoas que só buscam seus interesses, todas essas pessoas que buscam somente a sua prosperidade pessoal e não tá nem aí. Mas a fofoca não para. A fofoca e os telefones e as mensagens e as orações sobre a vida da pessoa em desculpa para continuar fazendo a fofoca e a falação, não param. Não tem problema não. Não tem problema. O Senhor é contigo, desde que você o busque. Ele é o seu pastor. Que incrível, não é verdade? Você não pode contar com um ser humano na terra. Você depende só do Senhor, mas Ele está ali. Ele está ali com você. Busque a Ele. Você só tem a Ele na terra. Qual ajuda humana que você tem? Nenhuma. Você só tem gente para te destruir, gente para destruir o que Deus fez na sua vida, gente para destruir o seu espírito, para te entristecer. É só isso que você tem. Você não tem nem família do seu lado. E nada disso não está na palavra. Nem Jeremias tinha família. Ele era completamente sozinho. Deus falou para ele: não confia nem nos seus parentes, nem quando eles falam palavras doces para você. Confia em mim, confia em mim. E às vezes essa solidão cansava tanto Jeremias que até de Deus ele duvidava. E o Senhor falava: Jeremias, endireita essa espinha, endireita essa coluna. Eu sou o único que você tem. Se você se mantiver fiel a mim, eles não vão te resistir. Eles não vão te resistir. Todos estes que se levantam contra você não vão te resistir. Confia em mim. Continua o seu caminho em mim, na minha palavra, na minha voz, naquilo que eu mando a você, dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo. Não desista de mim. Amém. Essa é a mensagem. Assim diz o Senhor para a sua vida. Não se afaste da palavra. A palavra está nas suas mãos. Todo dia você vê meus vídeos aqui. Eu foco na palavra, não importa o que está acontecendo ao meu redor. Se é coisa boa, se é coisa ruim, se é um lugar bonito, se é um lugar feio. A palavra não sai da minha mão. O Senhor me dá essa oportunidade. E eu quero passar isso para você hoje. Seu pastor é Jesus, o filho de Davi. Ele busca sua alma. Ele vai aonde você estiver. Ele te encontra para você estar perto dele e você saber que você não está só. Em nome de Jesus. Shalom.